tudo bem? Getúlio Dornelles Vargas marcou literalmente uma era na história do Brasil. E hoje a gente vai começar uma pequena série de vídeos tentando entender a chegada deste baixinho à presidência do Brasil e as grandes transformações que este cara promoveu, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo na história do Brasil. Mas o mais significativo é que a chegada do Vargas marca o fim de um período, né? Aquele período dominado pelas grandes oligarquias do café, aquele período conhecido como a República do Café com Leite, a República das Oligarquias, e o Brasil entra numa nova fase, pautada aí no investimento ligado à industrialização, que vai promover profundas e estruturais transformações políticas, econômicas, culturais no Brasil, e vai dar aí um rumo para o Brasil, para se desenhar o Brasil que nós temos hoje nesse sentido. Então, fica ligado, curta o vídeo, segue o canal e dá uma olhadinha aí na descrição que vai ter o link dos outros vídeos relacionados a este momento. E hoje a gente vai discutir em especial o momento da crise sucessória das oligarquias, o governo do Washington Luiz que antecedeu a chegada do Vargas em 1930, né? É fundamental que a gente compreenda como que o Vargas chega ao poder, como que ele se instala no poder em 1930, já que ele vai ser literalmente derrotado nas eleições de 1930, né? Então, primeiro, para a gente compreender este momento, precisamos entender um pouco melhor a década de 1920. A década de 1920 já marca o momento aonde todo aquele esquema, todo aquele contexto, a república das oligarquias ali, do poder dos cafeicultores começa a entrar em crise, já não começa mais a se sustentar e todo aquele esquema do café com leite, do esquema e do acordo político entre São Paulo e Minas Gerais já começava a ficar evidente, já começava a ficar na cara, as pessoas já começavam, o Brasil já estava começando a perceber. Então a década de 20 marca o surgimento de vários movimentos que de certa forma vão contestar diretamente este atraso e essas corrupções políticas, esses esquemas, e também vão começar a contestar toda essa estrutura social, né? Então a década de 20 marca aí um momento bastante intenso de democratização, de intensificação da participação política social brasileira. Temos aí a Semana de Arte Moderna, o surgimento dos movimentos, a intensificação dos movimentos operários, o surgimento do PCB, que é a organização política dos trabalhadores em volta das reivindicações trabalhistas nesse momento, o movimento tenentista sendo o grande porta-voz desses grandes processos de modernização política, social, econômica do Brasil nesse sentido, né? A Coluna Prestes vindo também aí como um desfecho do movimento tenentista. Então todos esses movimentos na década de 20 marcam, né, uma profunda transformação e em especial o grande questionamento sobre todo esse esquema político que nós tínhamos aí controlado pelas oligarquias do café nesse momento. Então, a década de 20 marca a exigência, né, o surgimento da exigência de direitos, né, por educação, por cidadania, por participação política, modernização econômica, combate à corrupção, o voto secreto, a modernização do Brasil. A década de 20 é intensa, né? É intensa nesses movimentos que começam a surgir e nesse processo de olhar, né, para essa modernização a partir daí. E é justamente nesse contexto que começa a se desenhar a grande crise das oligarquias do café e começa aí se construir a chegada do Vargas no poder. Mas um momento é fundamental para a gente entender aí a chegada do Vargas ao poder, que é a crise de 1929, né? Então, a década de 20 marca toda essa crise, toda essa contestação, e em 1929 nós vamos ter aí a crise, a quebra da Bolsa de Nova York, que vai trazer para o Brasil uma consequência enorme, econômica, política, social, já que o Brasil vai ser diretamente atacado e atingido por esta crise que ocorre aí com a quebra da Bolsa em Nova York em 1929, né? O Brasil aí tinha mais da metade da sua produção de café voltada para a economia dos Estados Unidos, e nesse momento os Estados Unidos corta esta compra do café e os cafeicultores brasileiros vão ser atingidos diretamente não tendo para quem vender esta produção e excedente. Então o preço cai lá embaixo,
não, né, vamos ter um super excedente de produção também nesse momento, então isso vai arruinar os cafeicultores, né, vai reduzir as nossas importações, o preço vai cair, empresas vão falir, o desemprego vai aumentar, os trabalhadores, nós vamos viver um grande êxito rural nesse momento, os trabalhadores não tendo mais os seus empregos lá naquelas fazendas de café, deixam o campo, vêm para a cidade, engrossam essa massa de desempregados nas cidades. Então a situação social, política e econômica do Brasil é extremamente delicada nesse momento, né? Além disso, nós vamos ter aí grandes agitações ideológicas também, né? De um lado, as elites culpando os trabalhadores e as suas reivindicações por essa crise, por essas situações, né? A culpa recai aí sobre os movimentos trabalhistas, comunistas, anarquistas, sindicalistas de uma forma geral. Os trabalhadores culpavam as estruturas atrasadas da sociedade brasileira nesse sentido. Então nós vamos ter uma grande briga política também nesse sentido, que vai marcar este momento, esse finalzinho da década de 20, que já vinha com um grande processo de agitação. E é justamente dentro deste contexto de crise política social que nós vamos ter os preparativos aí das eleições de 1930, né? Então o nosso presidente naquele momento era o Washington Luiz, representante dos paulistas. Então, pelo acordo do Café com Leite, o próximo presidente do Brasil teoricamente teria que ser alguém indicado aí pelo Washington Luiz, que viesse da representação dos mineiros. E nesse momento aí, o Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, governador de Minas Gerais, tinha uma grande esperança de ser indicado à presidência da República. Mas o Washington Luiz acaba indicando Júlio Prestes, um representante dos paulistas, né? Então, nesse momento de crise, e São Paulo como grande produtor de café, diretamente atingida pela crise de 29, o que as oligarquias paulistas vão chegar a um acordo? Nós precisamos dessa atenção nesse momento de crise, então vamos indicar mais um presidente paulista, depois, teoricamente, damos 2 mandatos para os mineiros. Mas este acordo é feito entre os paulistas sem a comunicação, de certa forma, aí, sobre os mineiros, e aí os mineiros vão ficar, digamos que vão ficar um pouco irritados e vão acabar quebrando, né, esse esquema, esse acordo político que, de certa forma, já vinha se enfraquecendo daí durante a década de 20, o que vai acabar levando, então, os mineiros a se associar ao Rio Grande do Sul e à Paraíba nesse momento e vão formar a Aliança Nacional Libertadora, né? Aliança Libertadora Nacional, nesse momento, que vai ser o grupo político que vai tentar enfrentar Júlio Prestes nas eleições de 1930 e para concorrer às eleições, nesse momento, escolhe-se então o nome de Getúlio Dornelles Vargas, político de certa forma conhecido e conceituado no Rio Grande do Sul, já uma figura bastante carimbada política por lá, e como vice João Pessoa, né, um representante lá do estado da Paraíba, nesse momento. E isso vai ter um desfecho bastante significativo e já a gente vai descobrir. Então essa aliança nacional, eles vão apoiar principalmente aquelas grandes reivindicações populares que vinham acontecendo durante a década de 20. Por isso também o Vargas vai se transformar numa das grandes figuras, símbolos desse movimento político chamado de populismo, né? Porque qual vai ser a grande base de apoio dessa galera da Aliança Nacional nesse conceito, nesse momento, né? A industrialização, a indústria nacional, as leis trabalhistas, o voto secreto, o voto feminino. Então, eles transformam em pauta de governo aquilo que eram as reivindicações populares. Então, essa aliança nacional, ela se transforma em um movimento bastante popular nesse sentido. Mas, mesmo com esse envolvimento, né, esse questionamento de toda essa estrutura da República ali do Café com Leite, dos esquemas políticos, da corrupção, né, nós vamos ter aí a vitória do Júlio Prestes, né, devido principalmente a esses grandes esquemas políticos e aos esquemas de corrupção que São Paulo tinha o controle, os currais eleitorais, os votos de cabresto, né, a política dos governadores. Então, esse esquema de corrupção garantiu mesmo São Paulo concorrendo sozinha contra um grande movimento popular, de certa forma, nesse momento, garante a vitória ao Júlio Prestes nesse momento. Só que isso provoca uma grande insatisfação popular nesse sentido. E aí, esses movimentos, esses estados derrotados, principalmente, né, o Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, governador de Goiás, ele lidera esse movimento, né, organiza essas manifestações para tentar, no sentido de tentar
desestabilizar o governo mesmo nesse momento, nesse final de mandato do Washington Luiz, nesse sentido. E aí que começa, né, nascer o contexto que vai acabar levando Vargas lá, né, para o poder em outubro de 1930. Né? E é dentro dessas manifestações que vão tomar o Brasil, que vão questionar o resultado das eleições, que acaba acontecendo a morte do João Pessoa em julho, lá na Paraíba. Né? Uma morte que acontece por causas banais, por um envolvimento pessoal dele, possivelmente lá com uma mulher, e aí o possível namorado, descontente, enciumado, acaba assassinando o João Pessoa lá na Paraíba. Mas aí, inteligentemente, o movimento da Aliança Liberal, nesse momento, transforma a morte do João Pessoa em uma morte política, né? Transforma essa morte, transforma ele num grande mártir nesse momento, e isso vai dar um gás, né? Eles utilizaram a morte de João Pessoa justamente para comoção, e isso vai dar um grande gás para os movimentos, vai intensificar essa contestação, e aí eles canalizam justamente esta morte, e transformando ela em política, canalizam para as questões políticas e as manifestações que estavam ocorrendo nesse momento. E aí o Antônio Ribeiro de Andrade ainda, né, convoca as elites a se rebelar contra o governo nesse sentido, e isso vai gerar uma pressão política sobre o Washington Luiz, aonde ele não vai conseguir se manter no poder ou conseguir administrar essa crise, essa instabilidade que se instala no Brasil de forma geral e completa nesse inteirinho aí entre as eleições em outubro de 1930. E aí em outubro, o Vargas, liderando um grupo de rebeldes lá do Rio Grande do Sul, lidera então e partem para o Rio de Janeiro para tentar tomar o poder político do Washington Luiz nesse momento. Mas nesse sair do Rio Grande do Sul e chegar ao Rio de Janeiro, que nesse momento era feito aí, né, por transporte terrestre, demorava um pouco, uma junta militar acaba destituindo Washington Luiz do poder de presidente da República e entregando o poder político brasileiro nesse momento para o Getúlio Vargas nesse sentido. E aí se instala, né, ou temos o ponto final da República das Oligarquias, da República do Café com Leite, de todo aquele esquema, né, ligado à economia e o mundo do café que marcou a história do Brasil desde o segundo reinado, e esse primeiro momento da República Brasileira, e começamos e temos a chegada aí deste baixinho gaúcho ao poder político federal do Brasil nesse momento, a partir de literalmente de um golpe de Estado. Né? Então, um momento em que vai ser chamado e vai ficar marcado como Revolução em 1930, que na verdade revolução principalmente porque é o Vargas propriamente dito quem vai contar a sua história, a sua versão da história nesse momento, mas na verdade ele não tinha um motivo legal, constitucional para assumir o poder. Né? Então Washington Luiz é destituído do poder e o poder é entregue, né, para o Getúlio Vargas nesse momento, que assume aí a presidência do Brasil e dá início aí, então uma nova era na história do Brasil, marcado por profundas transformações sociais, políticas, econômicas principalmente, né, onde muda toda a estrutura do Brasil nesse momento. E aí iniciava-se então esta nova era da história do Brasil. Tá? Então no próximo vídeo a gente vai discutir um pouquinho de cada momento desta primeira passagem do Vargas no poder, né? Segue o vídeo aí, curte, olha a descrição aqui embaixo que eu vou deixar o link para vocês dos outros vídeos e também de um videozinho que fala e trata um pouquinho sobre a década de 1920 e esses grandes movimentos que nós temos aí que vão provocar e vão construir esse contexto das grandes transformações. Beleza? Até a próxima!